Olá, boa noite, noite de lua cheia, e hoje eu estou aqui para a gente iniciar a nossa live terapia com o tema dos contos de fadas. Hoje eu venho contar para vocês o conto do Barba Azul, é o segundo conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Uma alegria para mim poder estar com vocês aqui hoje para a gente poder interagir a respeito desse conto tão interessante. Meu nome é Morgana, para quem está chegando agora, e a visão que eu venho trazer para vocês é uma análise sobre a ótica da psicologia junguiana, que é com a Clarissa Pinkola Estes, que é a autora desse livro, que vai ser o nosso guia de viagem, Mulheres que Correm com os Lobos. É o nosso guia de viagem. Ela é PhD, né, em psicologia junguiana. Então, aqui eu vou começar a chamar as pessoas, enviar convites aqui. Então, quem vem chegando, vem se achegando, vem se acomodando aí, aguardando que nós vamos iniciar em alguns minutinhos a leitura desse conto do Barba Azul. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que esse estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos aqui, para mim, é um momento assim onde eu de fato assim me conecto mais com esse olhar interno em grupo, né, junto a vocês, junto a outras mulheres. Eu já venho fazendo esse trabalho há alguns anos, já tive diversos grupos de estudo, já guiei, né, conduzi, dirigi diversos grupos de estudos, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E todas as vezes a gente procurou navegar em todos os contos. É uma viagem que dá aí aproximadamente 12 meses. É uma coisa muito impressionante, porque na medida que a gente vai passando pelas histórias, vai vivenciando as histórias, a gente vai se encontrando com um tema na nossa vida, em algum nível, em algum grau. Às vezes, não necessariamente nós como protagonistas, mas sempre tem algo a nos revelar, principalmente a partir das proximidades, porque a gente começa a reconhecer. É um livro que nos convida ao conhecimento profundo, né, o autoconhecimento, esse olhar mais próximo da gente mesmo, né, da gente poder enxergar, né, nós como esse lugar de abrigo, né, de nós mesmas, né, de nós mesmos. Eu tô tomando como base esse livro porque esse livro é um livro assim especialmente. Pronto, mandei aí os convites. Quem estiver chegando também, convide os amigos, amigas. É claro que eu tô usando como base esse livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Tô falando Mulheres que Correm com os Lobos, é sim um livro que foi feito, né, especialmente para o público feminino, porque são mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, mas são histórias que tocam a todos, né? Então a gente pode explorar mais, né, em todos os aspectos, porque as mulheres têm a energia feminina, têm a energia masculina, os homens têm a energia feminina, têm a energia masculina. Mas aqui eu vou dar esse direcionamento da gente olhar para esse lugar, né, do desenvolvimento feminino como mulher, mas também podemos, né, abrir para estudar amplamente sobre o tema também com os homens, né? Todos são muito bem-vindos aqui.
Então, as pessoas estão entrando. Oi, oi, quem já está por aí? Então, esse é um trabalho que eu gosto muito, esse estudo dos contos de fadas, né? Porque os contos de fadas, eles têm, assim, a gente costuma dizer que são histórias de encantamento, né? Que trazem para nós esse lugar de se conectar com o abstrato, né? Com o universo psíquico, né? Interior. Tô aqui pegando um livro aqui que eu acho que muito interessante, eu quero deixar aqui de dica para vocês, esse aqui da Von Franz, né, querida, né, maravilhosa. O Feminino nos Contos de Fadas é uma referência para mim também, da psicologia analítica. É a Von Franz, a Marie Von Franz, é uma discípula do Jung que conseguiu traduzir a complexidade da mente do Jung para nós. E ela mergulhou muito profundamente na tradução da linguagem simbólica, né, do estudo da alquimia, do estudo dos sonhos, dos arquétipos, mas principalmente da mitologia, né, da mitologia e dos contos de fadas. Então a gente tem uma vasta literatura a partir dela, né, da Marie Von Franz. Então, e aí ela é uma referência para Clarissa também, né, que é quem a gente vai ter aqui como guia, né, dentro desse estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós vamos fazer essa live terapia, que eu tô chamando de live terapia, né, em contos, uma vez ao mês, sempre na lua cheia, para a gente poder compartilhar aqui. Vou compartilhar o conto, vou compartilhar a interpretação, os insights, né, a partir do meu estudo, e quero deixar em aberto para vocês perguntarem, escreverem aqui nos comentários o que vocês estão sentindo, o que vocês estão percebendo, o quanto que a história toca vocês, tá? Então aqui é pra gente interagir, esse espaço é de interação, fiquem à vontade. Então vamos dar início, né? Já são 8h09 para poder dar tempo da gente começar aqui e ter um tempo para perguntas, né? Convidem, né? Convidem quem sente aí uma afinidade com esse olhar do autoconhecimento. Então, nós vamos iniciar aqui o conto 2, tá? É claro que para vocês participarem aqui comigo, não precisa ter lido o livro, porque eu vou ler o livro aqui, né? Vou ler o conto para vocês, ok? Então, vamos lá? Vou começar, tá? É o segundo conto desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Capítulo 2, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. O Barba Azul. Num único ser humano existem muitos outros seres. Prestem bem atenção na história, tá? E essa live vai ficar gravada, né? Então, se vocês quiserem compartilhar, curtir, assistir de novo depois, dê o like, compartilhe, divulgue, assista quantas vezes quiserem. Se quiserem depois também me mandarem perguntas, tá? Tô aqui à disposição. Então vamos lá, prestem atenção. O Barba Azul. Num único ser humano existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda emissão de centelhas,
em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem, na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique, exige a nossa conscientização e contenção imediata. E esse é o predador natural. Então aqui inicialmente eu ainda não estou contando o conto, eu estou dando uma leitura na introdução do capítulo, onde a Clarissa está explicando, né, a importância da gente ter consciência a respeito desse predador natural na psique, né, no nosso mundo interior. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra naturam inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra naturam opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista, debochado e assassino que nasce dentro de nós. E mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Então aqui a gente já começa a perceber a importância da gente não negligenciar o mal que existe em cada um de nós. Porque aqui ela está falando claramente das polaridades que existem, né? O bem e o mal, luz e sombra, né? Dentro de cada um. Os opostos, que então existe a bondade, existe a maldade, existe aquele que quer evoluir dentro de nós e existe aquele que quer assassinar as potencialidades dentro de cada um também. Então, é importante a gente olhar com os olhos de realidade de que isso é uma coisa comum, né? Uma coisa comum e é o que ela tá falando. É uma coisa antinatural, contranatural, né? Que é o antinatural que existe dentro da gente, né? Então, dando esse início, né? Então, a gente vai... Agora eu vou contar o conto para nós. Porque a história do Barba Azul trata dessa questão, tá? Existe uma mecha, prestem atenção, existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas, nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha nele tocar. Desconhece-se o motivo pela qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas dizem que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exato. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo,
cavalos enfeitados, com cintos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante, como havia se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e em seguida partiram para o seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui, se quiser. Você pode cavalgar no bosque, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser. Qualquer desejo que o seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo, mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não pode usar. Está bem, vou fazer o que você pediu, diz ela para ele. Parece que está tudo certo, portanto pode ir. Meu querido, não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito, né, enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos, atrás de outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e ao final do corredor a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida, essa é a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu. A porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento. E as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo.
porque no quarto havia uma enorme poça de sangue, ossos humanos enegrecidos que estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras, arquejantes com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, ela usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, o seu vestido branco estava todo manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue. Vermelho escuro, né? Aquela cor muito forte, né? Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. A chave estava sangrando. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la, mas não teve como, né? Nem teia de aranha para estancar o fluxo, nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ah, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas quando eu estive fora? Pergunta ele, né? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver as minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está, menorzinha? Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu, eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Não me lembro. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. Sua traidora. Rosnou jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não foi? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima, que estava sangrando ainda, derrubou, manchando de vermelho, todos os vestidos de seda que estavam pendurados. Então chegou a sua vez, minha querida. Berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. A porta se abriu para ele só com o olhar. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora. Rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme, me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo.
ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs: Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as muradas: Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegarem? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe, elas respondem para ela. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo os nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor, na direção dos aposentos da esposa, e disse: Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam. Olha só o tamanho da força e da raiva que ele estava sentindo. A areia da argamassa caía, esfarinhava-se no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados em seus cavalos, entrando assim no quarto, e ali eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com sua espada, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo no chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Forte essa história, né? Tem um final, assim, bem marcante, né? Um final, assim, onde a gente vê que ele é decapitado, né? Na verdade, ele é retalhado. Quem tá aí, deixa eu acenar para as pessoas que estão aqui, quem conseguiu ouvir, quem está concentrada, quem esteve concentrado ouvindo. Quem tá aí, o que vocês acharam dessa história? Como é que tocou em vocês? Eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade. A grande maioria das mulheres, assim, grande maioria mesmo, tá? A grande maioria das mulheres que começam a estudar esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, toda vez que chega nesse capítulo, nesse conto, dá uma travada. Não conseguem seguir adiante, né? Por que será? Né? Porque é um conto que mexe com a gente, né? Principalmente porque tem aqui uma figura masculina, né? Assassina, né? Que tem uma figura masculina assassina que é protagonista e ao final tem figuras masculinas que destroem essa figura masculina assassina. Muito interessante. E a gente tem a protagonista, que é uma jovem, e tem as irmãs. Então, a gente vai falar a respeito desses elementos. Muito legal. Deixa eu ver quem tá compartilhando. Boa noite. Legal, viu tudo. Amei. Meu filho está todo sério ouvindo. Que legal que ele tá ouvindo com você. Qual a sua interpretação desse conto? Já ouvi várias versões. Morgana, todo mundo fala deste livro. São vários contos, sim. São vários contos, contos de autoconhecimento, e cada conto é uma trajetória, né? Bom, para Ana que está perguntando da minha interpretação, nós vamos compartilhar aqui, quero compartilhar com vocês, né? Então, assim, a primeira coisa, né, é que, assim, aqui a gente olha, né, os contos de fadas, eles são histórias que existem há milhares e milhares de anos. Eles trabalham com uma linguagem que é uma linguagem simbólica,
arquetípica e universal, que vem atravessando ao longo das eras, dos tempos, né, com a sua simbologia que tem uma tradução do inconsciente coletivo. Então, quando a gente conta um conto como esse, isso significa que é atemporal. Então, serve para esse tempo de agora e serviu para tempos atrás, e parece que sempre vão se repetindo histórias que se encontram com esses aspectos que estão inseridos dentro do conto, né? Então, em primeiro lugar, é preciso a gente saber disso, tá? Porque aqui não tem assim, não é sobre fulano ou sobre cicrano, né? A gente tá falando de uma dimensão maior, uma dimensão arquetípica, uma dimensão do inconsciente coletivo. E dentro dessa dimensão do inconsciente coletivo, que a gente pode observar em cada um de nós, é que a gente tem, como a Clarissa falou, né, essa dualidade dentro da gente. Então, tem essas polaridades que a gente precisa conhecer, né? Tem o bem e tem o mal, né? Esse conto, ele tá mostrando o contato com o predador da psique, né? Eu vou ler uma coisa aqui que a Clarissa fala e a gente desenvolve a respeito disso. Eu acho muito interessante isso que ela fala logo após o conto. O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem, e eu quero aqui abrir um parêntese do que ela tá falando, natureza selvagem, porque aqui fala, né, são os contos, o livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, são histórias do arquétipo da mulher selvagem. Quando a gente está falando de selvagem, a gente está falando de conexão ancestral, da mais pura ligação com a memória original, tá? A gente está falando da força, do princípio, da origem, da potência que equilibra e cria tudo, né? O criador e a criatura, né? Estamos falando desse contato com um eu mais verdadeiro, original, tá? Então, o desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial na individuação da mulher. Essa palavra individuação é uma palavra que o Jung usou muito dentro das teorias dele, que a gente pode traduzir como iluminação, expansão da consciência, desenvolvimento psicoespiritual. É um conhecimento, tá? Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha, né? Ser capturada ou morta, seja no caminho da ida, seja no caminho da volta. A história do Barba Azul fala desse carcereiro, né? O homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres. E vejam, quando ela fala que toda mulher, para se tornar consciente, precisa penetrar nas trevas, do que a gente está falando? A gente está falando de um contato que a gente precisa ter com esse mundo desconhecido dentro de cada um de nós, né? E utilizando até mesmo da linguagem do Jung, né? Ter o contato com o nosso subconsciente, o contato com o nosso inconsciente. O que é isso? É como se fosse uma caixinha de memórias, de sentimentos, de pensamentos, coisas que a gente não tem tanto esclarecimento. O que não tá claro tá escuro, né? Então, daí existe essa denotação, né? A gente, uma conotação, na verdade, né? A gente faz essa ligação com o mundo das sombras, onde? Internamente. E a partir do momento que a gente começa a olhar, conhecer e reconhecer, e trabalhar, aceitar, transformar, a gente vai clareando e iluminando, tá? Então, é dentro desse sentido que ela fala que a gente precisa se encontrar com isso. Porque ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, ok? Essa é uma das frases do Jung, né? Então, a história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro
que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. O que é isso? Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são: o que são os poderes instintivos da mulher? O insight, a intuição, a tenacidade no amor, né? Ser tenaz no amor, a resistência como força, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Ou seja, todas as características dos lobos, das lobas, né? Olha só a sincronicidade com o desenvolvimento da natureza selvagem da mulher. Então, na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar a representar o nosso drama interno, né? Para a gente compreender, né, os elementos que compõem uma psique, né, o nosso mundo interior. E o Barba Azul, ele simboliza um complexo profundamente recluso, né, que fica espreitando as margens da vida de uma mulher, observando à espera de uma oportunidade para atacar. Então, embora ele possa se apresentar simbolicamente, de modo semelhante ou de modo diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. Então, não é exclusividade das mulheres esse predador da psique, tá? Então, isso é muito importante aqui, porque aqui a gente não tá falando que o homem é a causa de todos os males. Assim como a mulher também não é, tá? Então, não tem a ver com o gênero em si, tem a ver com o símbolo, tá? Do masculino, aqui, né? Nesse conto. Então, é difícil compreender, né? Totalmente a força desse Barba Azul, porque se ela é inata, né? Inerente a todos os seres humanos, desde o instante do nascimento, e nesse sentido não tem origem consciente, ou seja, está mergulhado dentro desse inconsciente coletivo e individual, então a gente precisa assim ir buscar uma pista a respeito da sua natureza, né? Onde se desenvolveu isso, né? Então o Barba Azul aqui é tão interessante, começa a história falando que ele é um mágico fracassado, né? E essa ocupação, ela se relaciona com outros contos de fadas, né? Que também retratam um predador, né? Como um mago, como um bruxo, né? De força destrutiva, né? A gente tem muito isso dentro dos contos de fadas, né? Essa representatividade de um personagem com poder, né? Mostrando que tem um poder que é sobrenatural, né? Então, se a gente for olhar essa descrição, né, sendo o mágico fracassado, a gente já pode considerar que é um fragmento de um arquétipo. Então, a gente pode comparar com a força espiritual fracassada de outros mitos, né? Onde a gente vai observando que se aventurar sem consciência, né, nos conhecimentos que não são verdadeiros, nas ciências ocultas do mal, né, representa uma transgressão à própria natureza, né? Então, o que acontece para quem propaga o falso conhecimento e de alguma forma lida com o que não sabe, né? O que a gente planta, a gente colhe,
certo? Então, geralmente são, digamos assim, imagens que têm uma sentença. Então, por que eu tô falando disso? Porque em algum momento, essa instância psíquica, ela tinha tanto poder e ela não usou adequadamente o poder que ela tinha, que de alguma forma ela precisa se vingar do poder que foi retirado dela mesma. E se vinga de quê? Se vinga de uma instância saudável, né? Que é o que acontece. Eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes aqui comigo, às vezes paira uma oscilação, assim, às vezes as coisas estão andando super bem e às vezes vem um pensamento assim, ah, mas será que tá tudo bem mesmo? Não, aí já começa a querer criar problema. É esse predador interno. Começa a ver coisas onde não tem, criar histórias, sabe? Parece que a felicidade não pode ser uma coisa permanente, que a alegria é uma coisa transitória, né? Então, é a gente começar a perceber esses inimigos ocultos, porque principalmente dos dias de hoje, olhando para esse simbolismo, a gente perceber que o inimigo, ele não tá fora, ele tá dentro. Porque o que a gente vê fora é o que a gente tem dentro. Então, mas como assim, Morgana, né? Não me assemelho com certos predadores que tem por aí no mundo externo. Tudo bem, mas a gente não é santo, né? A grande maioria de nós, eu ainda não conheci nenhum santo pessoalmente, desculpa se alguém já conheceu, tá? Então, tem isso, tá? Da gente, assim, conhecer a realidade do desenvolvimento psíquico nosso. E então a gente descobre as consequências, né? Para quem tenta desrespeitar e alterar o modo de operação do inefável, daquilo que é natural, daquilo que é grande, daquilo que é mistério, né? Então, se a gente for capaz de entender o Barba Azul como representante interior de todo o mito do proscrito, porque é isso que ele está representando, né, na mitologia. O proscrito, o traidor, o rejeitado, o sentenciado, o punido, né? Então, a gente consegue compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre nós, sobre ele, né, que é uma instância interna, em virtude do fato de vivenciar um exílio de salvação, né? Então, o problema com Barba Azul, no Conto de Fadas, é que né, ao invés dele alimentar a luz das jovens forças femininas, né, que ele estava tentando conquistar, ele prefere se encher de ódio, né, e extinguir as luzes. Ele quer acabar com as luzes. Ele não quer se igualar a elas, né, se tornar uma luz. Ele quer extinguir as luzes, né. Então, é uma falta de conformação que existe, uma não aceitação. Então, começa a ter atitudes, né? Essa instância psíquica começa a ter atitudes dentro de nós que não são boas, né? Então, como é que vocês, né, percebem esse predador dentro de cada um, né? Porque, assim, nesse sentido, por exemplo, né, no início do conto, a gente tem é como se a gente pudesse observar que existe um aspecto não redimido. O que isso significa, né? Que a irmã mais nova, né, ela deve reconhecer o que todas nós também podemos reconhecer, devemos reconhecer de alguma forma, né? É que há de tanto interna quanto externamente, existe uma força que atua opondo-se, né, aos instintos do self natural. E que essa força, ela é o que é, né? Então, o que isso significa? Primeira coisa, né? Não sejamos inocentes. Não sejamos inocentes.
os seres humanos são capazes de tudo, tá? Eu sou capaz de tudo, você é capaz de tudo. E então, assim, a gente não negligenciar que existe o opositor dentro da gente. Ponto. É o primeiro aspecto que a gente não pode deixar de olhar, tá? Por quê? O que aconteceu? A mulher jovem, logo lá no início, né? A irmã mais jovem, ela começou a olhar para ele de uma forma assim, a aceitar, né? Aquela esquisitice dele, né? Aquele ser tão estranho ali, porque as outras perceberam, as mais velhas que ele, era um ser estranho, né? Uma criatura bem estranha. Mas ela começou a olhar para o que ele tinha de material, para o que ele tinha de enfeites. E quantas vezes a gente não se ilude, ou se ilude, né, com coisas que parecem ser uma realidade, mas não são. Quantas vezes a gente se deixa levar por promessas e ilusões? Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Então, é o que acontece com ela. Ela começa a ver, assim, começa a ver ele de uma forma que até a barba dele não fica tão azul para ela. Você percebe que ele deixa de fazer um contraste, né, sob o olhar dela, né, da irmã mais jovem, que ele, né, toma como esposa, porque ela começa a naturalizar o que não é natural, né? Então isso é muito importante, né? Porque a Clarissa fala, a mulher ingênua, ela é presa, né? Então a irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua, né? E aí, o que acontece com a mulher ingênua? A mulher que negligencia, que precisa se trabalhar, que precisa se conhecer, que precisa descobrir as trevas dentro de si, descobrir as sombras, que a gente precisa melhorar. Por isso que eu quis assim, olha, ontem teve uma lua cheia com um eclipse, né, bem forte, intenso, profundo, para trabalhar a nossa resistência à mudança. E é por isso que eu quis começar hoje pelo Barba Azul, para a gente poder olhar isso mais de perto, que esse é o convite desse predador, né? Da gente, às vezes, precisa passar, né? Tá sujeito a alguém precisar passar alguma situação para aprender alguma coisa, né? Então, e aí o que acontece com essa ingenuidade, com essas mulheres ingênuas? Elas são capturadas temporariamente, tudo bem, né? Espero que seja temporariamente, né? Pelo seu próprio inimigo interior, que é o Barba Azul. Mesmo assim, ao final, ela vai escapar e vai ficar mais sábia, porque teve que atravessar todo um sofrimento, né, mais forte, sabendo reconhecer, né, à primeira vista, o astucioso predador da sua própria psique. Às vezes o predador, ele se manifesta em uma pessoa, às vezes se manifesta num relacionamento abusivo, às vezes se manifesta, né, na aproximação de alguma figura que tenha como simbolismo esse lugar destrutivo, né? E aí, né, as pessoas começam a naturalizar o que não é natural, né? A gente vê muito isso por aí, né? Então, a história psicológica desse conto, né, a gente olhando, né, a mulher mais jovem, por que tá aqui representado a ingenuidade pela mulher mais jovem? Será que toda mulher de pouca idade, mulher jovem, é ingênua? Claro que não, né? Mas aqui a jovem, essa palavra, ela tá representada, na verdade, por essa imaturidade. Imaturidade o quê? Emocional. Porque se ela conhecesse mesmo os seus próprios sentimentos e conhecesse um pouco mais da vida, talvez ela não tivesse sido levada, né? Deixar-se levar, né? Então, mais a irmã mais nova aqui também está representando um potencial criativo dentro da psique. Um potencial criativo que, se for aprisionado,
ele fica não sendo mais criativo, né? Então, acaba que de alguma forma, né, sendo, né, reprimida e oprimida das suas próprias capacidades. Então, portanto, assim, nossas vidas enquanto mulheres consistem em a gente acelerar esse conhecimento, da gente buscar se conhecer, né? Porque o conto do Barba Azul, ele fala do despertar, da educação desse núcleo psíquico, dessa célula, né, luminosa que existe dentro de cada uma de nós, né? E em prol dessa educação, a irmã mais nova, ela concorda em se casar com uma força que ela acredita ser muito distinta. Oh, tão ingênua ela, né? Então, o casamento, nos contos de fadas, ele simboliza isso, a procura de um novo status, né? Então, é compreensível o desdobramento de uma nova camada da psique. Porque quando a gente assume um compromisso, um relacionamento amoroso, a gente começa a se conectar com uma outra dimensão psicológica, um outro momento da nossa vida, que eu não sei vocês, mas assim, o que eu vejo dos relacionamentos é que são a melhor escola para a gente se desenvolver, porque o outro espelha muito a respeito de quem nós somos e o que a gente precisa melhorar, né? No entanto, a jovem esposa se iludiu, ela não conseguiu ver a realidade, né? A princípio ela sentia medo do Barba Azul e depois ela estava desconfiada. E aí um pouco de diversão que ele levou ali para ela, né, ali no bosque, fez com que ela descartasse a intuição dela, né? Quase todas as mulheres já passaram por isso, pelo menos uma vez na vida, né? Não ouvir a intuição, desconfiar de alguma coisa e não se dar esse voto de confiança, né? E aí, consequentemente, né, se convence de que o perigo não tá ali, à espreita, né? Então, que é só uma coisa diferente, uma coisa excêntrica, mas que o inimigo não existe, imagina, né? Ele não existe. Então, esse é um erro de raciocínio, assim, quase que diário na vida né, da grande maioria. Então, o sistema de alarme, ele tá desativado. Então, precisa ser desenvolvido, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? Se conectando, se conhecendo, né? Buscando não entrar em qualquer parada, buscar conhecer mais profundamente onde você está caminhando, onde você está se metendo, qual é a bandeira que você está comprando, né? Vestindo, né? Qual camisa que você veste. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né? De não escolher, né? Erroneamente as coisas, né? Quem a gente se envolve, com quem é que a gente convive, né? Mas às vezes precisa passar por alguma coisa para poder aprender, né? Então, em algum ponto da nossa mente, algum ponto da mente, a gente sabe, né? Que existem coisas infrutíferas que a gente escolhe, né? Mas às vezes a gente não quer olhar, né? Que prefere fugir, né? Então, acaba que, de alguma forma, pagando um preço que às vezes é fatal, né? E aí, o que acontece? Né? Aqui a gente tá com pouco tempinho, vou fazer uma síntese, né? Olha, esse texto do Barba Azul, né? Esse conto do Barba Azul, ele é um conto, assim, que merece, né? Pelo menos 2 horas, né? A gente explorar mais a respeito, né? Então, eu convido a vocês que estão ouvindo aí, né, quiserem assistir a live de novo, que vai ficar gravada e disponível, comentarem aqui, deixarem as suas perguntas, escrever nos comentários da live, que vai ficar gravada, perguntas, porque essas perguntas podem gerar temas
de outras lives e eu posso responder também nos nossos vídeos aqui no Rios para vocês. Então vamos lá. A jovem, ela se entregou, né, ao predador da psique, né, que é uma coisa que acontece também com a grande maioria, né, por quem não conhece, pela falta de conhecimento, acaba que escolhendo uma coisa que não é boa para si, né. Só que aí o que acontece? Uma vez que a gente entra em contato com esse predador, com esse porão interno, que é bem representado, né, pelo porão que ela abre, né, a chave abre um quarto, que é um porão, e ela encontra uma poça de sangue e vários crânios que eram das outras esposas ingênuas que foram vítimas dele, né? Então, quando a gente entra nesse porão interno dentro da gente, não tem mais como a gente desver, tá? Não tem como a gente desver. Uma vez que a gente ilumina, já era. Então, isso, né, requer de nós o quê? Não dá pra gente esconder. Por isso que a chave, simbolicamente, ela não para de sangrar. Não tem mais como esconder da gente mesmo. Essa é a realidade. Quando a gente começa a conhecer a gente, não tem como a gente fugir da gente. Não é pra gente fugir da gente, né? Então a chave começa a sangrar, ela começa a querer limpar a chave de todo jeito e não consegue limpar. Ela esconde, mas a chave sai, né, manchando tudo, mancha os vestidos, ele encontra. Enfim, é isso. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento e conhecer aquilo que de alguma forma ressoa dentro de nós como algo que impede o nosso crescimento, a nossa felicidade, a nossa confiança, o nosso olhar positivo para as coisas, né? Então, quando a gente entra em contato com as trevas do mundo interior, não tem mais como desvir. Vou apagar a luz e vou fingir que não vi. Então, o que que ela faz? O que que acontece, né? Ele chega, né, e fala para ela, né, diretamente. Então, agora que você já sabe, você vai morrer. Por quê? Porque o inimigo interno, eu não sei se vocês já perceberam, mas é o que eu dei o exemplo nesse instante. Mas às vezes parece que as coisas assim estão bem e não podem permanecer bem, né? E aí, isso tudo, coisas internas, nossas, né? Então ele não quer ver que ela agora tem um conhecimento, né? Que agora ela sabe. Então ele quer matar. É isso que ele quer fazer, quer eliminar ela, né? E aí eu achei ela muito esperta, né? Porque veja bem, ela não é tão inocente assim. No fundo, teve uma luz, uma sabedoria que ela pediu para ele. Olha só como é importante isso. Ela deu uma pausa, mesmo ela vendo a iminência da morte e sabendo ali o que ela estava passando. Ela não agiu de qualquer jeito. Ela foi bem sábia. Ela pediu para ele um tempo. Isso a gente pode fazer com a gente também. Se dá um tempo. Quando a gente vê as coisas escuras, as coisas mal resolvidas, sofridas, dores dentro da gente, a gente não precisa sair resolvendo tudo imediatamente. Calma. E ela fala para ele, eu preciso de 15 minutos para me reconciliar com Deus, né? Então, ela atribui essa conexão com o divino, né? E a conexão com o divino, para ela, manifesta como? Ela subiu pro quarto e começa a chamar as ancestrais, chamar as irmãs, pedir ajuda. Que é isso que a gente precisa fazer. Quando você sentir que você não está dando conta, né? Que você, de alguma forma, né, está sendo tomada por aquele sofrimento, por aquelas coisas que você viu,
Não sofra sozinha. Se dê um tempo, dê uma pausa, procure um apoio profissional, procure os amigos, procure a força ancestral, aquela chama que te fortalece, entendeu? E isso é muito especial, porque esse conto tá mostrando, olha só, o caminho, né? E ela também foi com as irmãs olhar o porão. Então isso significa, porque a Clarissa, ela começa falando isso, existem muitos eus dentro de nós. Então isso significa que quando a gente se entrega a um caminho de conhecimento, principalmente do autoconhecimento, nós estamos indo com todas nós, todos os eus que existem dentro da gente. A gente está indo em direção, né, a esse conhecimento. E quando a gente se encontrar com as fases mais difíceis, né, mais indigestas da nossa vida, a gente ter essa lembrança de que nós podemos pedir ajuda, que é o que ela faz. Ela vai pedir ajuda. É isso, ela ganha tempo para pedir ajuda. Opa, eu tô vendo que eu tô para morrer, né? Que eu tô aqui na iminência da morte, que estou sentenciada de alguma forma, mas será que não tem alguma coisa que eu possa fazer? Então, sério, fica esse pensamento, sabe? Fica essa dica pra gente, né? Será que não tem alguma coisa que você pode fazer por você? Se você não sabe, pergunte pra alguém. Não fique sozinho. Então ela chama as irmãs, ela chama uma vez, né? E pede para elas avisarem, né? Praticamente dos irmãos. Olha que interessante. Por isso que a gente não pode atribuir exatamente esse conto, esse símbolo do masculino, da energia masculina, a um homem especificamente. Porque a gente está falando do Barba Azul, mas a gente está falando de uma força masculina que também chega para salvá-la. E onde é que mora isso? Isso mora dentro da gente. Porque do mesmo lugar onde surge, né, esse predador interno, que é dentro de cada um de nós, também surge o herói. É do mesmo lugar. Então isso significa que só nós podemos nos salvar. Porque todos esses personagens, que isso que é uma coisa que a Marie von Franz fala, né, nos estudos dela dos contos de fadas. Tudo o que tem no Contos de Fadas é como se fosse um sonho, né? Todos os personagens são faces do personagem principal. Então, essas irmãs, o predador, os irmãos que chegam e destroem o Barba Azul, são tudo forças dentro dela mesma, dessa irmã jovem, né? Então, ela foi buscar o masculino saudável dentro dela para poder destruir o inimigo, né? E destrói o inimigo. Mas para isso é muito importante a gente ter assim uma calma, né? Ter dentro de nós a consciência de que a gente de alguma forma precisa fazer essa trajetória, né? Em algum momento da nossa vida. Se a gente não fizer isso pela consciência, né, que é a busca verdadeira do autoconhecimento, de se conhecer de verdade, se a gente não fizer isso naturalmente, a vida dá um jeito de fazer pela gente. E é por isso que as coisas continuam acontecendo, porque esse é o fluxo da natureza, né? A natureza quer o que de nós, né? Que sejamos, né, unos com ela mesma. Né? Então, para isso, a gente precisa se desenvolver e estar cada vez mais ligado a essa natureza iluminada, né? A luminosidade representada pela consciência. Então, é isso, meus queridos e queridas que estiveram comigo, né, aqui hoje. Eu faço, assim, votos de que vocês estejam na próxima live. E convido a vocês, né, também, para poderem comentar aqui na nossa live, no nosso post.
Eu não vi se eu recebi perguntas aqui, não pude acompanhar, né? Mas vai ficar gravada e aí eu peço para vocês perguntarem aqui, né, o que vocês tiverem vontade, né? Eu vou abrir a caixinha de perguntas tanto no Stories quanto no meu feed, ok? E a gente se encontra numa próxima leitura, né? Dando sequência aí no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse guia que vai nos guiar aí pelos próximos meses. A gente vai ter sempre um encontro marcado aqui na lua cheia. Mo, você tem alguma live ou postagem sobre a dependência emocional? Muito bom tema. Ainda não tenho, mas eu posso fazer uma, né? Quem sabe posso fazer uma postagem ou posso gravar um vídeo, né, falando a respeito disso, tá? Doutora Érica Brito. Ok, Érica? Eu vou responder isso. Porque esse conto ele fala disso também, tá? A respeito da dependência emocional, né? Porque de alguma forma a dependência emocional que a jovem, né, vivencia dentro desse conto, porque assim ela troca, digamos assim, a saúde mental dela por todas as coisas materiais e maravilhosas que o mágico tenha para oferecer para ela. Só que o mágico é fracassado, né? Ela que não tá vendo isso direito, mas morar num castelo, ter tudo de bom e do melhor. Quantas mulheres não se envolvem né? Se envolvem com homens que prometem coisas, mundos e fundos. E aí, no fundo, na convivência, não são pessoas boas. Mas a imagem, né? E a dependência emocional, que tem diversas origens, e aí eu posso falar mais a respeito disso, né? Dentro de um outro vídeo, faz com que ela se torne refém desse tipo de relacionamento e do seu próprio barba azul, que é a pessoa que ela está se envolvendo é um reflexo. E esse tema do barba azul, esse mundo interno, predador interno, ele também tem diversas origens, porque depende muito da nossa criação também. Isso significa que todos temos feridas emocionais, mas existem graus das feridas emocionais. Tem pessoas que sentem muito prejuízo e tem pessoas que não sentem tantos prejuízos, tá? Então, assim, a gente não pode generalizar, colocar todo mundo no mesmo balaio, ok? Mas a gente pode ir conversando. Ok, Érica, vou gravar, tá? Amanhã eu gravo um vídeo e vou marcar você. E aí você, né, pode compartilhar, comentar, fazer mais perguntas. Aqui o nosso perfil, ele tem essa interação. O que vocês mandarem para mim, eu vou estar, né, compartilhando e serve de temas de próximas lives e postagens, ok? Então, uma boa lua cheia para vocês. Cuidado com barba azul, prestem atenção, cuidem-se.